Ok, na aula de hoje, então, vamos aprofundar um pouquinho na figura daquele que é considerado o primeiro teólogo latino, que é Tertuliano. É um grande escritor dos primeiros séculos. É pouco conhecido ainda hoje as suas obras. Não todas elas são fáceis de ler, mas vale a pena, pelo menos nessa aula, fazermos um repasso geral e talvez ler alguma coisinha do tratado dele sobre a oração, que é um tratado que é o primeiro comentário que nós temos ao Pai Nosso. É o primeiro, então, escritor cristão que comenta o Pai Nosso é Tertuliano. Depois virá uma série de outros escritores eclesiásticos, como Orígenes, ou padres da igreja, como Santo Agostinho, etc., que comentam o Pai Nosso. Mas Tertuliano é o primeiro a fazer um comentário, né? São Cipriano de Cartago também tem um comentário ao Pai Nosso, né? Santo Agostinho tem 2 comentários ao Pai Nosso. Então, ele é um autor importante, porque ele é o primeiro teólogo cristão. E o primeiro teólogo cristão na área latina. Ele era bilíngue, ele também escrevia no grego, ele conhecia muito bem o grego. Não temos obras suas em grego, só temos em latim, mas ele era um grande conhecedor de ambas línguas, né? Dominava as 2 línguas, grego e latim. E depois ele também, Tertuliano, é importante para a teologia católica, porque ele é o primeiro escritor que nos herda o vocabulário trinitário. Por exemplo, a palavra pessoa, persona no latim, aparece por vez primeira nos escritos de Tertuliano. Substância, né, subsistência, outros termos que hoje se tornaram clássicos na nossa teologia. Ele é o primeiro em língua latina que oferece esses termos para fazer a reflexão trinitária. Então, Tertuliano é um autor, é muito interessante do ponto de vista teológico, porque, como lhes dizia, é o primeiro escritor em língua latina que nos fala sobre a Trindade usando termos tirados da cultura latina, da filosofia, muitos deles, etc. Mas ele também é importante, um autor que nos abre uma janela para o contexto eclesial da época, né, pelos elementos que ele nos traz nos seus escritos. Ele é um autor muito polêmico, né, e de uma mentalidade muito rigorista. Tertuliano é uma personalidade forte, né, assim, muito com um rigorismo moral muito estrito. Ele, como nós veremos agora, farei uma breve síntese da sua vida. Ele, depois da sua conversão ao catolicismo, depois ele adere por um período ao montanismo, e depois ele também abandona, no final da vida, segundo os relatos que nós temos, abandona o montanismo, fundando um próprio grupo. Ok, então Tertuliano de Cartago vai ser o autor que eu gostaria de aprofundar com vocês na aula de hoje. Então, portanto, Tertuliano, ele nasce em Cartago. Nós temos notícias dele no escrito de São Jerônimo de Viris Illustribus, sobre os varões ilustres, que é o personagem número 53. Ali fala um pouquinho sobre Tertuliano. Ele é filho de um centurião proconsular, portanto, tem uma formação até mesmo retórica muito boa, né? O latim de Tertuliano é um latim muito bem elaborado, ele segue muito bem as regras da prosa métrica, ele segue as regras da retórica. Portanto, Tertuliano é um grande orador, um grande retor latino. E se vê muito disso nas suas obras. Ele consegue retorcer muito bem o adversário
colocar o adversário na parede, né? Porque ele é um grande orador. A argumentação, a lógica de Tertuliano procura deixar o adversário num beco sem saída, né? Então, ele é filho de um centurião proconsular, portanto de família nobre. Ele escreve durante o império de Setímio Severo, então durante os anos 193 e 211, e também durante o império de Caracalla, 211 a 217. Ele é de formação oratória e formação filosófica. Nós vemos, sobretudo em Tertuliano, a filosofia que mais impacta no seu pensamento, uma filosofia estoica, mas com alguns elementos ecléticos, tirado um pouco do aristotelismo, sobretudo da lógica aristotélica, alguns elementos do platonismo, mas sobretudo uma formação filosófica estoica, que era, por assim dizer, a filosofia da cultura daquela época. A alta cultura, sobretudo no âmbito grego, era mais platônica, mas no âmbito latino, até mesmo Cícero, né, Marco Túlio Cícero, tinha esse lado estoico, né, nos seus escritos. Era predominante no âmbito latino esse forte estoicismo, né, onde os estoicos eles enfatizavam, por exemplo, tudo que era virtude, né, a virtude pela virtude. Tertuliano, ele era casado, nós temos um escrito que ele escreve à própria esposa, e ele se converte ao cristianismo antes do ano 197, talvez pelo exemplo dos mártires, como ele narra no livro, no Apologético, no capítulo 50, e também na carta que ele escreveu, no tratado que ele escreveu a Escápula, no capítulo 5. Então, provavelmente, o exemplo dos mártires o levou à conversão. Depois, por volta do ano 212, ele adere à seita montanista. Falaremos um pouquinho quem eram os montanistas. E talvez, ao final da sua vida, como narra Santo Agostinho no livro sobre as heresias, na heresia 86, Agostinho diz que Tertuliano abandona o montanismo e formando o próprio grupo religioso. Okay? Então, essas são as informações, não são muitas, que nós temos sobre Tertuliano. Okay? E o pensamento de Tertuliano nós podemos acompanhar bastante bem, sobretudo através das suas obras. Okay? Então nós temos, por exemplo, um período católico, fortemente unido ao catolicismo, que vai do ano 197, ou seja, o ano da sua conversão, talvez um pouquinho antes, até o ano 200, né? Ou desculpe, 206, né? Onde nós temos várias obras. Então temos As Nações, que é um livro apologético contra os pagãos, né? Depois temos propriamente o Apologético, onde Tertuliano defende o cristianismo das acusações, os diversos tipos de acusações, seja acusações populares, né, de canibalismo, de incesto, etc., como aquelas acusações também mais filosóficas, por exemplo, da antiguidade ou novidade do cristianismo, acusações de ateísmo, etc., por parte dos cristãos, porque não dão culto aos deuses do império, etc., né? É uma obra densa na qual Tertuliano emprega todos os recursos da retórica clássica. Né? Então tem essa obra também aos mártires, ad mártiras. Depois ele tem uma obra contra os judeus, também outra obra apologética.
tem um livro sobre a alma, o testemunho da alma, de testemunho anime, e depois também nesse período diversas obras morais, que não sabemos datar com precisão, mas é desse período católico. Por exemplo, sobre os espetáculos, onde Tertuliano critica a idolatria. Os espetáculos, na época do Império Romano, implicavam também idolatria, porque se nos espetáculos, nos jogos do circo, no teatro, no anfiteatro, na corrida de cavalos, etc., eram atividades, espetáculos em honra aos deuses, e se faziam aí sacrifícios aos deuses. Então, nas corridas de cavalo, no teatro, no anfiteatro, se ofereciam incensos, animais aos deuses, e, portanto, os cristãos estavam proibidos de frequentar esses espetáculos públicos, né? Por isso os cristãos eram considerados ateus, porque, né, não participavam desses eventos dedicados à divindade ou às diversas divindades. Temos um tratado sobre a oração, que lhes comentei, que é o primeiro comentário ao Pai Nosso. É um tratado, veremos, em duas partes. A primeira parte comenta o Pai Nosso, na segunda parte fala sobre alguns abusos litúrgicos da sua época. Muito interessante também. Sobre a penitência, okay? Aqui já se nota a mentalidade rigorista de Tertuliano, né? Porque ele vai depois criticar o Papa Calixto e o sucessor de Calixto também, pelo fato de dar o perdão aos penitentes que cometeram os pecados de adultério, homicídio e heresia, né? Temos de lembrar que na antiguidade, na igreja primitiva, os pecados de adultério, de homicídio ou de heresia, apostasia, eram perdoados só no final da vida da pessoa. A pessoa tinha que fazer uma penitência durante toda a vida. Se ela tivesse cumprido essa penitência durante toda a vida, a igreja, no final da vida dela, lhe dava a absolvição, o perdão dos pecados, né? Essa era a praxe na igreja primitiva. A partir do Papa Calixto, com essa visão teológica e pastoral também, né, muito avançada para a época, o Papa Calixto começou a outorgar o perdão ao adultério, ao homicídio e à heresia ou apostasia antes da morte do sujeito, né? Se o sujeito se manifestava arrependido, o Papa Calixto perdoava. E Tertuliano não gostou nada disso, né? Por causa ainda dessa mentalidade fortemente rigorista. Depois temos um tratado muito interessante também, sobre a faceirice das mulheres, ou seja, de culto feminarum. Até é difícil de traduzir. De culto feminarum significa tudo que era cosmética, né? A cosmética da época. Aqui também se nota esse forte rigorismo moral de Tertuliano, né? Onde ele diz que as mulheres, pois, devem se revestir, sobretudo, da modéstia, das virtudes cristãs, não tanto dos apetrechos externos da cosmética, né? Os brincos, as joias, etc. Depois ele tem uma carta à esposa, onde ele fala sobre a viuvez, fala também sobre a consagração a Cristo, a entrega a Cristo. Um tratado sobre o batismo, onde aqui ele já começa a polemizar um pouco com os católicos, referente sobretudo ao perdão dos pecados, né? O de penitência e de batismo estão muito unidos. Sobre a prescrição dos hereges,
onde ele vai dando regras para identificar as heresias. Essa obra contra Hermógenes é muito importante do ponto de vista da teologia, porque aqui ele defende a criação do nada contra Hermógenes, que era um gnóstico, né, que acreditava que a matéria era eterna. Portanto, aqui Tertuliano defende a criação do nada, né? Deus criou todas as coisas do nada, né? As coisas não existiam e Deus as tirou, lhes deu a existência, né? Então essa obra contra Hermógenes é interessante do ponto de vista da teologia da criação. Nós podemos dizer uma primeira teologia da criação. Depois, a partir do ano 207, nós temos um período de forte influência montanista no pensamento de Tertuliano. Aqui nós temos a obra contra Marcião, né? Marcião, esse herege do século II, que negava o Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era considerado por Marcião como um Deus cruel, malvado, né, que nos dá a lei para punir-nos. E ele contrapõe ao Deus bom de Jesus Cristo, o Deus do Novo Testamento, né? E Marcião, então, exclui todo o Antigo Testamento, ele exclui os evangelhos, à exceção do Evangelho de Lucas e das cartas de Paulo. Então, Marcião, ele elimina o Antigo Testamento e praticamente grande parte do Novo Testamento. E depois ele contrapõe um Deus do Antigo Testamento contra o Deus do Novo Testamento, né? Então a seita de Marcião teve muitos adeptos durante o século II, século III. Praticamente a inícios do século IV, os marcionitas perdem força e começam a desaparecer. Depois também ele tem um escrito também bastante amplo contra os valentinianos, né, o Valentino gnóstico, onde ele critica a cristologia de Valentino. Então aqui é interessante também do ponto de vista cristológico, do ponto de vista teológico. Depois ele tem um tratado sobre a alma, também interessante do ponto de vista da antropologia. Um tratado sobre a carne de Cristo, De Carne Christi. Outro tratado sobre a ressurreição dos mortos. Interessante que todos esses tratados aqui, sejam contra os valentinianos, sobre a alma, sobre a carne de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, têm uma finalidade apologética contra os gnósticos. Porque os gnósticos afirmavam que Cristo não tinha uma verdadeira carne. Porque a carne é matéria, portanto, o gnóstico não deve buscar, digamos assim, a vida na carne. Eles buscam uma vida simplesmente espiritual. Eles fogem de tudo que é carne e matéria. Então aí nós temos esses tratados que defendem a verdadeira carne de Cristo e, portanto, a verdadeira ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, contra os gnósticos. Tem um livro sobre a exortação da castidade, um livro sobre o véu das virgens, também muito interessante, né? Para Tertuliano. Nas igrejas se deveriam usar sempre o véu, as mulheres deveriam sempre estar veladas, né, nas igrejas. E ele diz que inclusive fora das igrejas, né, alguns pensam que o véu, né, das mulheres, né, nas igrejas, como de São Paulo, era um costume antigo, mas não era assim no ambiente, digamos, romano e grego, né? Pode ser que no ambiente judaico, semítico, era comum as mulheres estar sempre com o véu. Mas na antiguidade, na antiguidade latina e na antiguidade grega, não era comum as mulheres levar o véu. Usavam o véu? Sim. Tinha o véu na antiguidade? Sim, tinha. Não quero dizer, não quero negar isso, né?
mas não era frequente numa mulher romana ou uma mulher grega usar o véu. Então, o Tertuliano, ele diz que nas assembleias, né, na igreja, sempre a mulher deve usar o véu, e inclusive fora das igrejas, né? Então, ele é um tema que ele também volta a falar no tema da oração. Ele vê como um abuso litúrgico mulheres que estão nas assembleias, mas não trazem véu, não levam o véu, né, sobre a cabeça. Tertuliano, ele tem essa mentalidade muito extremista, né? Para ele, ou é 8 ou é 80, não tem meio termo, né, para Tertuliano. Mas é interessante porque, lendo esses tratados, a gente consegue ver um pouco como estava a situação nas igrejas na época de Tertuliano, né? Como era, o que acontecia na prática lá nas igrejas, né? Então ele, quando recrimina, ele condena alguns usos, era porque esses usos estavam sendo difundidos nas diversas assembleias cristãs, né? Depois tem um tratado também sobre o serviço militar, de Corona, sobre também que ele ataca o gnosticismo, falando sobre o escorpião. Escorpião é símbolo dos gnósticos, né? Que quando a gente menos nos dá conta, já o escorpião já injetou o veneno mortal na presa, né? Então ele compara, portanto, as heresias, sobretudo a heresia gnóstica, como um escorpião que inocula o seu veneno de maneira assim escondida, de maneira sutil. Depois tem essa carta, esse tratado, a Escápula, onde ele fala também um tratado moral, né, sobre diversas virtudes cristãs. Depois o De Idolatria, contra a idolatria. E, finalmente, temos algumas obras deles, de Tertuliano, do período marcadamente, fortemente montanista, que é a partir do ano 212 até a sua morte, que normalmente se coloca no ano 220. Né? Então, por exemplo, ele fala sobre a fuga na perseguição, que segundo Tertuliano não se deve fugir da perseguição. Muitos cristãos, seguindo um pouco as palavras do Senhor, né, que dizia fugir para as montanhas, quando virdes a abominação da desolação entrando no templo santo de Deus, aqueles que estão na cidade fugir para as montanhas, etc. Né? Mas Tertuliano é contrário a essa prática que alguns cristãos colocavam em prática de fugir diante da perseguição. Ele dizia que não, o cristão deve permanecer fiel no seu lugar, e se Deus lhe der a graça do martírio, lhe pedir o martírio, deve estar disposto. Aqui vemos, pois, uma mentalidade muito rigorista. Outros padres da igreja, por exemplo, Atanásio, Ambrósio, vão falar sobre a fuga na perseguição, dizendo que a pessoa deve se conhecer, né? Não devemos tentar a Deus. Portanto, se a pessoa vê que ela é fraca na fé, que ela vai vacilar na fé, que ela vai negar a Cristo, não tem forças para defender, não coloque Deus à prova. É melhor fugir, é melhor escapar, é melhor ser prudente e não se expor à perseguição. Claro, se depois a pessoa for capturada é outra questão, né? Aí deve pedir a graça do Senhor para perseverar na fé, para não renegar da fé. Né? Mas o mais prudente, dizem os padres, é justamente fugir, né, na perseguição. Não dar espaço para a nossa fraqueza para depois renunciar a Cristo. Né? Depois ele tem um escrito contra Praxias, que era um modalista, ou seja, que afirmava que Deus não era trino, mas era um só, uma só pessoa, inclusive, que
assumia diversas máscaras, né? A máscara do Pai, a máscara do Filho, a máscara do Espírito Santo, e então escreve contra Práxias. Esse contra Práxias, eu gostaria de enfatizar aqui, ele é importantíssimo para a teologia trinitária, porque nesse tratado aqui, Tertuliano usa muito dos termos que se converterão nos termos clássicos da teologia trinitária. A noção de trindade, de pessoa, de subsistência, todos aqui são apresentados esses termos por primeira vez na teologia católica por um escritor latino. Então, é importante esse contra Práxias para a história da teologia trinitária. Depois, um escrito sobre a monogamia, né, segundo a visão de Tertuliano, quem tivesse sido casado e depois tivesse ficado viúvo, não deveria voltar a casar. Era um pecado voltar a casar. Inclusive, se tivesse falecido a esposa, ele deveria viver na castidade, numa espécie de celibato de viuvez. Né? A pessoa deveria viver num celibato, não deveria voltar a casar-se. Todos os cristãos, digamos assim, chamados ao matrimônio, deveriam ser monogamos, ou seja, um só casamento, não ter um segundo casamento. Então, aqui vemos outra vez essa mentalidade estrita de Tertuliano, né, defendendo essa monogamia, porque ele defendia com muita força a santidade cristã. Depois tem um tratado sobre o jejum contra os psíquicos, que são os católicos, né, que é um período montanista de Tertuliano. Os psíquicos, que são os católicos que usam muitos elementos materiais. É interessante como Tertuliano chega depois a criticar aquilo que ele defendia no começo. Né? Mas tudo bem, assim as coisas da história. Depois ele tem um escrito sobre a honestidade, ou seja, sobre de pudicícia, sobre a modéstia. E, finalmente, um tratadinho bem estranho sobre o pálio. Né? O pálio era uma espécie de manto que os filósofos da época vestiam. Uma espécie de túnica filosófica. E o pessoal começou a criticar a Tertuliano no fim da vida dele, porque ele tinha abandonado as vestes romanas, né, a toga romana, e tinha começado a vestir a roupa filosófica, o pálio filosófico. Então ele escreve um pequeno tratado defendendo o uso do pálio, né, do pálio, dessa espécie de túnica filosófica, um manto filosófico. Né? Então essas são as obras de Tertuliano. Um pouquinho conhecendo o conteúdo de cada obra, dá para a gente conhecer muito da personalidade e da grandeza desse escritor. Né? Vale a pena conhecer, infelizmente, muito infelizmente, temos quase nada traduzido ao português de Tertuliano, eu diria até mesmo no italiano, no espanhol, nós temos quase nada traduzido de Tertuliano. Quem tem acesso à língua latina vai se deliciar lendo os textos de Tertuliano, porque na verdade é um latim excelente. Né? Mesmo os renascentistas do século XV, do século XVI, consideravam Tertuliano como um escritor exímio, né? Porque realmente o latim dele é muito bonito de ler. Né? Tem até a musicalidade que ele escreve, além da força retórica. É um grande escritor, é um grande literato, né? Um grande orador. Tanto é assim, vamos ver se eu coloquei aqui, gostaria de trazer um texto para vocês. Bom, aqui acho que era o mesmo texto. Um texto de São Vicente de Lérins, de Lerins, que está no Comunitório, no capítulo 18, onde ele faz um louvor de Tertuliano. Né? São Vicente, um pequeno tratado sobre o Comunitório,
ele fala como o cristão pode distinguir a verdade da heresia, a verdade católica da heresia. Então, aí São Vicente dá diversas regras para a gente discernir, de discernimento doutrinal, né? E às vezes ele vai citando muitos exemplos da história da igreja. Quando ele fala de algum autor que abandonou a fé, que apostatou da fé, ele coloca o exemplo de Tertuliano, né? Antes ele tinha falado de Orígenes, que era um grande autor, mas que caiu na heresia. Agora ele fala de Tertuliano, que era um grande autor, mas caiu na apostasia, abandonando a própria fé, né? Portanto, não é a inteligência de um autor que o faz padre da igreja, né? Como nós vimos, é essa santidade de vida, essa aprovação da igreja e também é o conteúdo doutrinal que ele nos ensina, né? É importante a perseverança para ser um padre da igreja. Tertuliano não perseverou, abandonou a fé e por isso não é considerado um padre da igreja. Mas mesmo assim, São Vicente de Lérins faz um grandíssimo elogio de Tertuliano, né? Só para que vocês vejam a importância desse autor. Então, São Vicente de Lérins diz o seguinte: o mesmo ocorreu com Tertuliano, ou seja, o mesmo que ocorreu com Orígenes, né? Que foi o maior entre os nossos latinos, como Orígenes foi o maior entre os gregos. Quem foi mais douto do que ele, né, do que Tertuliano? Quem mais esperto tanto nas coisas divinas quanto nas humanas? Pode-se dizer que nele cada palavra é uma sentença, cada sentença é uma vitória. É impressionante aqui essas palavras de São Vicente de Lérins. E tem toda a razão, né? Quem lê os textos dele, sobretudo no original, no latim, quem tem acesso aos textos de Tertuliano, vê que cada palavra é uma sentença, né? Tertuliano usa palavras breves, frases curtas, mas muito sentenciosas, cheias de argumentação, de demonstração retórica, né? Até mesmo da força do estilo. Cada palavra está muito bem pensada, portanto, cada palavra tem uma força retórica muito grande. Então, aí São Vicente diz que em Tertuliano, cada palavra é uma sentença. E cada sentença é uma vitória, né? Cada frase é uma vitória, porque na verdade ele é um grande orador e a função da oratória antiga era vencer, triunfar nos tribunais, né? E Tertuliano defende a sua causa, que é a causa da fé, contra os gnósticos, contra os valentinianos, contra os marcionitas, depois até mesmo contra os católicos, ele usa a força da sua expressão, né, para combater. Então ele é um grande escritor. E continua dizendo o seguinte, então, cada palavra uma sentença, cada sentença uma vitória. Sabem muito bem isto os discípulos de Marcião, os discípulos de Apeles, de Práxias, de Hermógenes, os judeus, os pagãos, os gnósticos e todos os demais, cujas blasfêmias Tertuliano fulminou, demoliu e destruiu com seus muitos e poderosos livros. Então, olha só, São Vicente de Lérins, que conhecia os textos de Tertuliano, que nós citamos aqui, pois ele nos traz então essa grandeza de Tertuliano. Tertuliano, como orador cristão, é grandioso, né? Alguns dizem que ele era presbítero, que ele foi padre, porque muitos dos seus escritos se parecem com uma espécie de homilia. Não sabemos muito bem, né? Sabemos que ele tinha esposa, ele pelo menos escreve um tratado à própria esposa. Contudo, na igreja antiga, era normal também padres serem escolhidos padres e diáconos, até mesmo bispos, entre pessoas casadas uma só vez, né? Com esse matrimônio monogâmico.
pode ser que ele tenha sido chamado ao sacerdócio e, portanto, por isso ele escreve a esposa falando sobre a castidade, né? De maneira que a esposa continuasse vivendo a castidade, assim como ele agora estava vivendo o celibato, uma vez chamado ao sacerdócio, né? É provável, não sabemos, não temos dados históricos. Alguns dizem que ele era sacerdote. Temos isso, por exemplo, na notícia de São Jerônimo. Ok, então vamos ler, ainda que brevemente, o tempo que nós temos é pouco, não quero também me alongar muito, um pouquinho do tratado sobre a oração de Tertuliano, né? Sobretudo a segunda parte, onde Tertuliano fala de diversos abusos litúrgicos na sua época, uma espécie de manual de liturgia da época. Então, aqui ele fala daqueles que se abstêm do ósculo da paz quando jejuam. E é interessante esse texto porque nos fala, o ósculo da paz é o abraço da paz, né? A saudação da paz que nós temos depois do Pai Nosso, né? Que o padre oferece, né? A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna, né? Os cristãos diziam, saudai-vos com o beijo da paz, o ósculo da paz, né? Então, é interessante porque esse texto nos diz que os cristãos no tempo de Quaresma omitiam o ósculo da paz, né, a saudação da paz, porque era um tempo de penitência e de jejum. Havia alguns outros cristãos mais fervorosos que não só no tempo de Quaresma jejuavam, mas jejuavam fora da Quaresma. Então, esse texto está falando que esses cristãos mais fervorosos, que faziam jejum em outros tempos, também esquivavam, fugiam do ósculo da paz nesses outros tempos litúrgicos. E Tertuliano aí coloca aqui, faz uma reprimenda aqui contra essa praxe de não dar a saudação da paz nesses outros tempos sobre o pretexto de estar jejuando. Ele fala, bom, tudo bem, na quaresma, né, no tempo que ele chama aqui de estação, das estações, já vou explicar o que significa isso, tudo bem que não se dê o ósculo da paz, porque toda a igreja está jejuando. Portanto, não se dá o ósculo da paz, porque toda a igreja está jejuando. Já fora dos tempos de estação, seja dos tempos de penitência, se você omite o teu ósculo da paz, você manifesta o teu jejum que deveria estar oculto para agradar o Senhor, né? Então vamos ler esse texto. Diz o seguinte: põe-se alguns a jejuar, participam da oração com os irmãos, mas no fim se esquivam do ósculo da paz, que é justamente o selo da oração. Que melhor momento para trocar com os irmãos o dom da paz, senão quando a nossa oração se torna mais agradável a Deus, ou seja, através do jejum, né? A oração se torna mais agradável. Eles, então, participam do nosso jejum, ao mesmo tempo que ajudam os irmãos com a sua paz. Qual oração pode ser completa, se separada do ósculo santo? Pode o ósculo da paz impedir alguém de oferecer o culto a Deus? Que espécie de sacrifício cultual é aquele do qual os irmãos saem sem o beijo da paz? Mas em toda parte onde é possível esconder o jejum, é necessário lembrar-se do preceito, ou seja, de jejuar em segredo. Assim, estando fora de casa, satisfarás ao preceito. Estando em casa, satisfarás o costume. Então, portanto, se eu estou na igreja e se dá o ósculo da paz,
se eu evito, se eu não dou o ósculo da paz, pois eu quebro o preceito de jejuar em segredo, porque aí todo mundo já se deu conta que aquele não deu o abraço da paz porque ele está jejuando, né? Então, já em casa, né, eu posso omitir o abraço da paz. Desta forma, também no tempo da preparação da Páscoa, em que a prática religiosa do jejum é geral e pública, omitimos justamente o ósculo sem a preocupação de ocultar o que fazemos em companhia de todos, né? Então, em preparação da Páscoa, ou seja, no tempo de Quaresma, os cristãos não dão a saudação da paz, porque estão todos jejuando, né? Mas fora desse tempo, que o jejum é opcional, cada um faz o jejum de maneira secreta, portanto, não se deve omitir o ósculo da paz, porque senão esse jejum deixa de ser secreto. No tempo da Quaresma, o jejum é público, né? Então não tem problema. Dá para oferecer o ósculo da paz, embora estejamos jejuando. Depois, um seguinte texto. Que diz assim: situação semelhante acontece nos dias de estação, né? Então, não somente nos dias que precedem a Páscoa, ou seja, o tempo de Quaresma, que nós chamamos hoje Quaresma, né? Mas também os tempos de estação. Estação aqui não significa primavera, verão, outono, inverno. Statio no latim, eram as estações militares, ou seja, eram as diversas postos de guarda do exército romano. Então, onde estava um soldado ou um grupo de soldados vigiando, ali havia uma statio, uma estação, ok? Era um lugar onde o soldado militar ficava vigiando, sobretudo de noite, né? Mas às vezes também em lugares onde estava em conflito, em guerra, o soldado, o militar, ele ia turnando essas diversas rondas de vigia. Então era chamada de estação, de statio. Portanto, então deu o nome de tempos, períodos de jejum, onde o cristão também ele vigiava, orava e jejuava, né? Como um novo soldado de Cristo, né? Então, Tertuliano ama muito a linguagem militar. Por exemplo, ele chama o batismo de sacramentum, sacramentum da milícia romana. Sacramentum, no latim, sacramento, daí vem a nossa palavra dos sacramentos, né? Os 7 sacramentos. No latim clássico e também no latim de Tertuliano, significa um juramento, ou seja, o juramento do batismo. Nós, quando recebemos o batismo, fazemos um juramento militar, né, de militar na milícia de Cristo, de ser soldados de Cristo. Portanto, para Tertuliano, também para a espiritualidade do batismo, o batismo é um juramento militar, onde nós nos convertemos em soldados de Cristo, né? Servos de Cristo Rei. Né? Então, a statio são esses períodos durante o ano onde o cristão vigia como um soldado de Cristo, fazendo oração e fazendo jejum. Né? Então diz, também situação semelhante acontece nos dias de estação, em que a maioria se abstém das orações do sacrifício eucarístico, né? Porque o jejum estacional deveria ser interrompido com a recepção do corpo do Senhor. Olha só o que Tertuliano está dizendo aqui, né? Alguns cristãos, erroneamente, se abstêm da Eucaristia nos dias de estação, pensando que vão quebrar o jejum se eles recebem a Eucaristia. E agora Tertuliano se interroga: pode a Eucaristia quebrar um serviço referente prestado a Deus? Ou seja, pode a Eucaristia quebrar um jejum? De jeito nenhum. Né? Acaso não une mais a Deus? Não será acaso mais intenso o teu jejum estacional
se te pões de pé ante o altar de Deus, né? Então, claro, os cristãos, para receber a Eucaristia na antiguidade, se colocavam de pé e iam diante do altar, onde o ministro sagrado distribuía a comunhão para eles, né? Se recebes o corpo do Senhor e o guardas em reserva, salvam-se as duas coisas, a participação do sacrifício eucarístico e o cumprimento do jejum. Portanto, aqui está falando, abre também uma janela para a gente conhecer a beleza da vida cristã naqueles séculos, né? Como os cristãos recebiam a Eucaristia, como alguns faziam umas práticas diversas, mas que não condiziam com a totalidade dos cristãos da época, etc. É muito interessante do ponto de vista histórico também esses textos de Tertuliano. E bom, ele também fala do véu das mulheres, como eu mencionei, né? Aqui, por questão de tempo, não leio, mas depois, se vocês quiserem, fazem uma pausa, leem com calma esse texto, mas em definitivo ele está falando que nas assembleias, né, nas igrejas, todas as mulheres devem velar a cabeça, porque São Paulo diz que toda mulher que estiver em oração e profetizar com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça. E depois ele argumenta que no mesmo lugar, no versículo anterior, falou que todo homem, né, referindo a todo o sexo masculino, como pois a expressão todo homem lá significava significava todo homem absoluto, ou seja, todo homem todo sexo masculino, como é possível que alguém diga que aqui toda mulher se refere somente àquelas que não estão casadas, né? Somente às virgens ou às solteiras? Não, Tertuliano aqui vai dizer que essa toda mulher que está na oração litúrgica com a cabeça descoberta quer significar todo o sexo feminino. Assim como antes, todo homem significa todo o sexo masculino. Então, aqui Tertuliano ele é um grande orador, né? Então ele é bem atento aos textos da Sagrada Escritura e coloca o adversário na parede. Né? Se ele aceita que lá todo homem de Coríntios 11:4 significa todo sexo masculino, né? Portanto aqui também se deve admitir que toda mulher se refere a todo sexo feminino. Não somente a jovens, virgens ou a solteiras, né? Mas toda mulher, Tertuliano afirma que deve cobrir a cabeça na oração litúrgica. E depois nós temos o seguinte texto, que é o finalzinho do tratado sobre a oração. Bom, isso aqui depois ele fala também sobre os tempos da oração, que fala a oração às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, e depois uma oração ao raiar do dia e outra oração ao raiar da noite. É interessante porque a igreja ainda hoje, na liturgia das horas, segue esse ritmo da oração. Então tem as laudes, que é ao raiar do dia, né? Depois tem as vésperas, que é o cair da tarde, depois tem a oração das 9 da manhã, do meio-dia, das 3 da tarde, etc. A igreja ainda hoje, na liturgia das horas, segue esse ritmo de oração. E nós vemos aqui em Tertuliano. Portanto, é interessante para ver um pouco o estudo da liturgia na época de Tertuliano. Mas gostaria, sobretudo, de ler, comentar um pouquinho com vocês o finalzinho do tratado, onde ele fala sobre o poder da oração. Okay? Então ele vai falar sobre o poder da oração. E diz assim: é ainda essa oração que lava os pecados, repele as tentações, extingue as perseguições, dá coragem aos covardes, alegra os fortes,
conduz a casa os peregrinos, acalma as ondas do mar, faz medo aos malfeitores, alimenta os pobres, governa os ricos, levanta os que caíram, mantém firmes os que vacilam, conservam os que estão de pé. Aqui ele está citando vários exemplos da Sagrada Escritura, onde os santos do Antigo Testamento se colocavam em oração e ganhavam coragem, luz, força, encontravam o caminho de casa, acalmavam as ondas do mar, etc. Diversos eventos que nós vemos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A oração é o baluarte da fé. Nela temos as armas e os dardos contra o inimigo que nos espreita de todos os lados. Assim, pois, jamais andemos desprevenidos. De dia, lembremo-nos de estar de prontidão. À noite, recordemo-nos das vigílias. Guardemos com as armas da oração a bandeira do nosso imperador. Outra vez, aqui a ideia para Tertuliano que nós estamos na igreja militante, que nós somos soldados de Cristo, que Ele é o nosso imperador. E orando, esperemos a trombeta do anjo. Oram também todos os anjos, oram todas as criaturas, oram os rebanhos e as feras que dobram os joelhos. Quando saem dos estábulos e tocas, olham para o alto, levantam a cabeça e não fecham a boca, mas gritam fazendo vibrar o ar, cada qual conforme a sua natureza. Até as aves despertam, elevam-se para o céu, asas abertas, como mãos estendidas, formando uma cruz. Então aqui ele diz que até mesmo os passarinhos voando no céu voam em forma de cruz, simbolizando a oração. Os primeiros cristãos, nós vemos ainda também nas pinturas das catacumbas, rezavam com as mãos estendidas. Nós vemos aí várias imagens dos cristãos rezando com as mãos abertas. O Pai Nosso, sobretudo, os cristãos rezam assim com os braços estendidos. Portanto, as aves no céu, abrindo as suas asas, para Tertuliano, símbolo da oração cristã. Qualquer coisa as aves sussurram. Seria então uma oração. Que mais dizer sobre o dever da oração? O próprio Senhor também orou. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E termina assim o tratado sobre a oração de Tertuliano. Então, é um autor muito interessante para a gente ler, estudar. Infelizmente, como lhes dizia, não temos as obras de Tertuliano em português. Talvez vocês encontrem em algum site de algum mosteiro, etc., algum monge que fez alguma tradução, colocou no seu blog a tradução de alguma obra. Possivelmente essa da oração encontrem, que é um pouquinho mais famosa, mas as demais obras de Tertuliano é difícil de encontrar em traduções. Tem um pouquinho mais em francês, tem algumas traduções em inglês também, mas ainda em português falta muito para traduzir obras de Tertuliano, que seria interessante, Até mesmo se Deus me der força, inteligência, tempo também, preciso de tempo, gostaria de traduzir as obras de Tertuliano para publicá-las, mas dentre tantas necessidades pastorais, ministeriais, etc., acadêmicas também, às vezes é difícil encontrar um tempo para fazer uma boa tradução, um bom comentário, e uma boa publicação. Leva e exige tempo. Então, se Deus quiser, quem sabe mais adiante. Ok, então isso seria a aula de hoje sobre Tertuliano, um grande escritor de inícios do século II, que nos abre uma janela maravilhosa para o conhecimento da igreja naquele século, naquele tempo.